meu nome é Otávio Mariano e vou apresentar o trabalho que tem como título Caracterização, Levantamento e Análise dos Potenciais Pacientes de Cannabis Sativa Medicinal, Cannabis Rosales de Mato Grosso do Sul, que possui como orientadora doutora Flávia Maria Leme e voluntária Cássia Letícia da Silva. A cannabis sativa, pertencente à família Cannabaceae da ordem Rosales, ela é uma planta com propriedades psicoativas que contém ao menos 750 produtos químicos, incluindo tanto canabinoides como o delta-9-tetraidrocannabinol, o THC, e o canabidiol. Esses compostos eles são os principais responsáveis pelos efeitos terapêuticos dos produtos à base de cannabis. Os compostos estão exemplificados abaixo. Apesar, então, dessa crescente demanda pelo uso terapêutico dos produtos à base de canabidiol, tanto no território brasileiro quanto em outros países, pouco ainda se conhece sobre as características dos pacientes e suas respectivas condições clínicas. A relevância do nosso estudo, então, é mostrar as principais características dos pacientes de Mato Grosso do Sul. Quanto à metodologia, trata-se, então, de um estudo descritivo e retrospectivo baseado no banco de dados dos pacientes cadastrados na Associação Sul-Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Cannabis Medicinal, Divina Flor, num período compreendido de setembro de 2020 a junho de 2022. É importante salientar que o banco de dados concedido ele foi apresentado numa forma de planilha, sem que houvesse a identificação dos pacientes, nem o acesso aos prontuários. E a realização do estudo consistiu em duas etapas. A primeira, na exploração inicial dos dados, e a segunda, na padronização e a criação de novas variáveis nesse banco de dados. A característica dos pacientes elas foram analisadas de acordo com as seguintes variáveis: demográficas, relacionando tanto o sexo quanto a idade, a localização geográfica, as unidades federativas, os diagnósticos médicos dos pacientes por códigos da CID-10 e as especialidades médicas que foram responsáveis por prescrever os produtos aos pacientes. Em relação aos resultados, nós conseguimos analisar ao total 153 pacientes, dos quais 116 apresentaram uma idade igual ou superior aos 30 anos. O maior percentual dessa população corresponde a pacientes do sexo feminino que estão na faixa etária entre os 30 a 39 anos, correspondendo a 15,03%. Já em relação à origem geográfica, em relação aos estados, os pacientes são provenientes principalmente de Mato Grosso do Sul, correspondendo a 86,27%, seguido de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O gráfico ao lado, ele mostra então essa relação dos pacientes em relação ao estado. Em relação aos códigos da CID-10 mais frequentes, os quadros de dor crônica intratável, neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido de outras localizações e de localizações não especificadas, ansiedade generalizada, epilepsia e doença de Parkinson foram as mais frequentes. Já em relação às especialidades médicas, as que mais prescreveram produtos à base de canabidiol foram neurologia, seguido de psiquiatria, oncologia, ortopedia e neuropediatria. Abaixo nós temos um gráfico em pizza, mostrando então a relevância da neurologia na prescrição desses medicamentos. Os resultados aqui apresentados, eles são divergentes dos dados da pesquisa de Mota, de 2019, no qual mais de 60% das prescrições foram realizadas para o tratamento de epilepsia, no que no nosso estudo apresentou apenas por 8,28% dos pacientes. Existem pesquisas, como a pesquisa de Chaves de 2020, que demonstram que o uso do canabidiol para esse tipo de tratamento de dor crônica reduziu os sintomas e melhorou a qualidade de vida dos pacientes. Essa melhoria pode ter sido responsável por mais pacientes buscarem esse tipo de tratamento para as dores crônicas, como foi o caso de nosso estudo. O que podemos concluir desse estudo é que os pacientes que buscaram a Associação Sul-Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Cannabis Medicinal como forma de adquirir esses produtos à base de canabidiol são, na sua maioria, pacientes que têm uma idade igual ou superior aos 30 anos e que sofrem de dor crônica intratável. No gráfico ao lado, nós mostramos aí a relação de faixa etária e o sexo de cada paciente, mostrando que a maioria dos pacientes possui, então, idade superior a 30 anos e são, na sua maioria, do sexo feminino. E essas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos durante o nosso estudo.